Bem-vindos à segunda parte do nosso RH Top Talks. E agora o recadinho é para vocês que estão online. Galera, obrigado pela presença. Estamos com mais de 700 pessoas no online. Já tivemos o acesso durante toda a nossa programação. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tá? E também os nossos estandes virtuais. Estou sabendo que está bombando. E isso a gente deve a vocês aí do outro lado também. Muito obrigado. E agora, se de manhã foi bom, à tarde também será bem legal. Muito conhecimento para vocês que estão no online e para vocês aqui do presencial. Então, vamos lá. Olha, para abrir a segunda parte do RH Top Talks 2024, eu chamo ao palco Ana Chauvet, Keyton Pereira e Fábio Sarrib. A conversa será o futuro dos benefícios corporativos no mercado brasileiro. Ana Chauvet é colunista do nosso portal RH para você, é especialista em carreira, LinkedIn, marca pessoal, recrutamento e seleção, com mais de 15 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais. Pioneira no tema recrutamento humanizado, ela se destaca por integrar inovações focadas na experiência do candidato e nos valores de ESG. Reconhecida como Top Voice LinkedIn e Creator Mundial LinkedIn, Ana também foi premiada entre os Top 10 RH pelo prêmio IBEST, pelo segundo ano consecutivo, e alcançou a 13ª posição de RH pela Favicon. Além de atuar como colunista em revistas de RH, Ana é criadora do podcast Virei Líder, e agora? E comanda um canal no Instagram, onde entrevista grandes nomes do mercado, como Luiz Justus, CEO do Rock in Rio, Nath Finanças, VP da Neon, entre outros. Ela é CEO AC, uma empresa que tem como foco o recrutamento humanizado, além de ser palestrante e business influencer. Gente, você vê? Agora, sabe os cavalos que a gente Keyton cata. Pedreira, economista, advogado e corretor de seguros. É sócio fundador da KLP Seguros e Saúde, empresa que possui mais de 10 anos e administra dezenas de milhares de vidas em seguros e benefícios. Especialista em negociações corporativas de alta complexidade, Keyton possui destacada atuação no mercado de benefícios, tendo conquistado diversos prêmios por seu desempenho. Vamos virar aqui. Seu desempenho na KLP. Keyton também é influenciador no segmento e escreve artigos em alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil. Fábio Sarrib, formado em Administração de Sistemas de Informação, com MBA em Marketing pela ESPM e em Gestão de Pessoas e Negócios pelo IBMEC. Conta com mais de 25 anos de experiência no segmento de benefícios corporativos, tendo atuado como executivo de empresas multinacionais como MetLife e City Insurance e Brasil Benefícios. É CEO e fundador da JFA Consultoria em Benefícios e cofundador do Colabora. Então é com vocês o palco. Muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, né? Que alegria estar aqui com vocês nesse tema, né, tão importante, com duas feras aqui, que eu acho que a gente vai ter bastante espaço para poder esclarecer, tirar dúvidas. Acho que o benefício tem sido um tema, né, muito em alta. Todo mundo quer saber como que a gente atende essa demanda dentro das nossas empresas, né? E acho que hoje vocês vão ter a oportunidade de perguntar. A gente já tem algumas perguntas que mandaram, mas vocês vão ter a oportunidade, né, de perguntar para as esferas como que eles estão vendo, né, esse cenário atualmente. Então, muito obrigada a todos pela presença, né? Estamos muito felizes de estar aqui. E vamos? Preparados? Bora lá, Ana. Com certeza. Bora lá. Vou seguir aqui minha colinha. Quem aqui hoje tem um desafio com benefícios na empresa? Ninguém tem desafio, gente? Está todo mundo bem? Todo mundo está atendendo super bem? Isso é uma novidade que a gente está vendo por aqui. Não sei se o pessoal de casa está assistindo, o pessoal que está no trabalho, né, está assistindo a gente nesse momento. Bom, primeiro ponto que eu gostaria muito assim, que a gente pudesse trazer aqui, né, para vocês, queria saber
como que vocês têm visto, né, o atual cenário para 2025 em relação aos benefícios? E o que vocês estão sentindo uma necessidade de mudança que ainda não está sendo visto, né? Então, uma expectativa e uma necessidade. Podemos conversar contigo, meu querido. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos aqui presentes e boa tarde a todos online. De fato, a percepção de benefícios no Brasil, ela vem se transformando. E a gente teve uma transformação muito forte disso, Ana, depois da pandemia, né? Quando a saúde mental, especialmente a saúde mental, teve um holofote, teve uma luz importante sobre ela, e as empresas começaram a entender que era importante elas investirem nesse segmento, investirem na saúde mental dos seus colaboradores, e também olhar não só para as pessoas que eventualmente estão doentes, mas também as pessoas que estão trabalhando, né, mas de alguma forma estão passando por algum momento de saúde difícil, que é o presenteísmo. São as pessoas que estão trabalhando, mas não estão com a performance no que elas poderiam atingir porque estão de alguma forma doentes. Então as empresas estão olhando cada vez mais sobre isso, e essa é uma tendência que a gente está acreditando forte para os próximos anos. Você, meu querido Fábio, conta para a gente, qual a sua percepção? Opa, vamos lá. Eu concordo aqui com o que o Keito falou. A questão da saúde mental é uma questão, né, que vem crescendo aí, principalmente durante a pandemia, né, que as pessoas tiveram que aprender a trabalhar em casa, e agora, no retorno da pandemia, algumas efetivamente ficaram em casa, outras têm que aprender a retornar para o trabalho. E dentro da empresa, então, esse é um super desafio, porque muitas pessoas querem ficar em casa, outras pessoas querem voltar para casa, querem voltar para o presencial. Então, é um negócio que acaba mexendo muito com a cabeça da pessoa, com a mente da pessoa. E o que a gente vê que tem acontecido com mais frequência é a questão realmente da saúde mental. Então, assim, muitas palestras relacionadas à saúde mental, muitos afastamentos, burnout acontecendo e assim por diante. Então, a questão da saúde mental realmente é algo que as empresas mais precisam se preocupar, né, que não tinha essa preocupação antes da pandemia até. Então, e você tem percebido uma diferença, uma necessidade, conforme as gerações, X, Z, enfim, o que você tem percebido para a gente conseguir atender, né, todo mundo ficar satisfeito e ter ali a produtividade e a felicidade? A gente nota que a geração mais jovem, né, eles dão uma importância muito grande para a flexibilidade. Eles olham bastante a questão do home office. Se a empresa não oferece home office, ele nem aceita aquela vaga, né? Vocês já devem ter passado por isso no recrutamento. Então, eles dão uma importância grande a isso. E depois da pandemia, isso parecia que ia caminhar bem. Mas a gente tem visto de um ano para cá, pelo menos, as grandes empresas de tecnologia, né, Flávio, que estavam totalmente adeptas ao modelo de home office, começaram a regredir nesse modelo, e algumas grandes big techs já falaram que não tem mais home office, e quem quiser ficar pode procurar outro emprego, que não é mais o lugar para eles lá. Não é a própria Zoom, né, tá trazendo todo mundo de volta agora. Um paradoxo, um negócio, né? Um negócio maluco. Então, esse modelo que os mais jovens privilegiam, e eles também gostam de escolher benefícios, né? A questão do benefício flexível é muito importante para eles. A antiga geração estava satisfeita com o plano de saúde, com o seguro de vida, vale transporte, vale refeição, já era ok para eles. Mas a nova geração quer mais, eles querem assistência psicológica, eles querem ajuda para na academia, com programas que incentivam práticas de educação, de exercícios físicos, enfim, eles gostam dessa flexibilidade, é essa percepção que a gente tem. Flávio, você acha que essa flexibilidade dos benefícios ela é fundamental para poder fazer a retenção dos talentos? Sem dúvida alguma. Hoje em dia, os benefícios, às vezes, ele conta muito mais do que o próprio salário. Então, não basta hoje as pessoas, né, e principalmente os mais jovens, né, os mais antigos, às vezes, não é a questão do plano de saúde, um pouco mais de segurança e tudo mais. Agora, o pessoal mais jovem, vou dizer até os seus 40 anos, mais ou menos, que eu tenho um pouquinho mais, tá, gente? Então, o pessoal mais jovem, eles se preocupam muito mais com a questão dos benefícios. E não necessariamente os benefícios convencionais. Então, o benefício, o que vocês têm? Eu tenho plano de saúde, eu tenho odontológico, eu tenho PAT, tenho vale transporte. Não, mas espera aí. Eu quero saber sobre flexibilidade. Vai ser híbrido? Vou ficar em casa? Eu vou ter o day off no aniversário? Vai ter campanha? Short Friday, né? Exatamente, Short Friday. Posso levar meu pet para trabalhar comigo e assim por diante. Então, assim, esse negócio de benefícios está mudando muito, né, de um tempo para cá, e as empresas têm que se adaptar.
porque senão, efetivamente, vão perder talentos e vão deixar, inclusive, de contratar talentos para outras empresas que, às vezes, conseguem driblar um pouquinho essa questão do benefício, né, do benefício flexível. E, ao mesmo tempo, uma outra questão que as empresas também se preocupam é a questão da legislação. Então, da mesma forma que as empresas precisam, né, e querem dar alguma flexibilidade, por muitas vezes a legislação não permite que isso seja feito. Então, fica naquele negócio, naquela corda bamba de saber como que vai oferecer, o que vai oferecer, para não ter nenhum problema futuro, né? É um bom ponto, viu, Flávio? Só agregando aqui, Ana, porque muitas empresas, por força de convenção coletiva, né, são obrigados a oferecerem alguns benefícios. Por exemplo, plano de saúde, eventualmente seguro de vida. E se a empresa implementa de forma equivocada um benefício, deixando ele flexível, ou seja, a pessoa pode escolher um auxílio em vez do plano de saúde, isso pode levar a empresa a ser sancionada pelo Ministério do Trabalho. Então, ela tem que entender, primeiro, a questão legal, o que ela é obrigada a oferecer. Depois de ofertado tudo que é obrigado por força de convenção coletiva, aí sim ela pode pensar nos benefícios flexíveis, para que a pessoa escolha o que for de vontade dela. Mas os benefícios legais, que são estipulados em convenção, esses não tem discussão. A empresa tem que oferecer todos eles rigorosamente. E super interessante isso que vocês trouxeram, porque dependendo do tamanho da empresa e do nível que o RH está, se ele é um RH ainda muito operacional, que ainda não tem, né, toda essa estrutura bem desenhada, ele não presta atenção nesses pontos iniciais e essenciais para que funcione. Porque fala-se muito sobre a necessidade de inovar para poder reter ou atrair, mas não pensam, né, sobre as consequências negativas que podem ter quando você faz um movimento errado. Então, pode colocar uma exposição, né, muito bacana. Nossa, empresa super moderna, oferece, né, um benefício que você pode usar da melhor forma, mas daqui a pouco isso tudo pode ser frustrado porque não atendeu o básico e a inovação ela acaba não sendo sustentável, né? É isso. Imagina um exemplo, Ana, que a empresa tem uma obrigatoriedade de um seguro de vida, em regra, são 24 vezes o salário, o seguro de vida, na maioria das convenções. Um funcionário ali, já a nível gerencial, já ganhando R$10.000, essa pessoa tem uma invalidez. E essa pessoa tinha escolhido um outro benefício, porque ela não gostava tanto. Os funcionários não costumam dar tanto valor para o seguro de vida, né, Flávio? Não é algo, não tem um valor percebido. Só que aquilo estava na convenção. Principalmente os mais jovens, né? Principalmente os mais jovens. E isso, né? Se estivesse na convenção e esse colaborador sofresse esse evento de invalidez, fatalmente ele processaria a empresa, porque a empresa era obrigada a dar, só que ele escolheu o outro benefício. Então, tem que ter muito cuidado na hora dessa oferta de benefícios flexíveis para que, como eu falei anteriormente, primeiro atenda tudo que a sua convenção exige. Depois, aí pode inovar, pode fazer o que bem entender, claro, atendendo a expectativa dos colaboradores para atrair e reter talentos. Perfeito. Flávio, e o quanto que você tem percebido, pela tua experiência, que as pessoas estão querendo as suas famílias mais próximas como um benefício, né? O que deveria ser uma normalidade, você conseguir equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Mas quando a gente tem, por exemplo, possibilidade de levar os filhos no Dia das Crianças, possibilidade de você levar o seu pet, nunca se falou tanto, né, sobre essa necessidade do home office, justamente para a gente poder estar vivendo situações mais próximas, viver oportunidades que no presencial a gente não consegue. O quanto você tem percebido essa necessidade na busca de benefícios? Bom, total, né? Isso realmente é total. Mas, ao mesmo tempo, também é meio que um cabo de guerra. Tem muita gente que fala assim, olha, eu não consigo ficar em casa. Eu quero ficar longe da minha casa porque eu não consigo trabalhar em casa. E, efetivamente, muita gente deixa de produzir um pouco mais quando está em casa. Principalmente quando está toda a família, que às vezes está no meio de uma reunião, passa lá, sei lá, o filho, ou passa o marido, a esposa, alguma coisa assim, e aí acaba se distraindo e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa também quer ficar mais próxima dos familiares quando ela está no presencial. Então, é um paradoxo que você tem que saber trabalhar, saber conduzir, mas é muito difícil você conseguir. Primeiro que você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Então, assim, não, olha, vai ser presencial para todo mundo, 100%, então todo mundo vem, muita gente vai ficar insatisfeita. Por quê? Porque não quer voltar ou porque quer ficar junto com a família. E muita gente vai falar assim, não, puxa, olha, está excelente para mim, porque eu não consigo ficar em casa, porque a família, né, por mais que eu goste da família, acaba atrapalhando o meu desempenho no trabalho. Então, é um paradoxo muito grande que você tem que enfrentar aí para trazer ou não as pessoas para próximo da família no momento de trabalho, né? Então, de repente,
um ou outro momento você ter os familiares, o seu pet, junto de você, às vezes acaba ajudando bastante. Mas não sei se, ao longo de todo o tempo, você ter os familiares junto com você, fazendo, né, no dia a dia mesmo. E é bem incrível isso, Ana, porque a gente implementou o home office no escritório, a gente fazia 2 vezes, depois a gente reduziu para 1 vez. E, recentemente, eu avaliei se a gente ia tirar o home office, né, como as grandes empresas estão fazendo. Mas aí um dia eu fiquei escutando a conversa dos colaboradores, porque a gente faz um rodízio de home office, né, cada 15 dias, basicamente. Não é nem uma semana, já é cada 15 dias, porque a gente foi crescendo no escritório, a gente teve que fazer esse ajuste. E eu vi a forma como eles estavam conversando, negociando o dia que era melhor para um, melhor para outro. E eu vi que se eu tirasse esse benefício que a gente acabou de dar, o home office acaba sendo um benefício, né? Que eu ia perder pessoas importantes da empresa. Então, não, ok, vamos deixar esse dia, porque faz diferença, né? Esse dia que a pessoa está com a família, está com os filhos, está podendo, claro, produzindo, é importante isso, né? Porque tem muita gente que confunde home office com farra, né? Vocês devem saber do que eu estou falando. Então, colaboradores que têm essa maturidade para poder trabalhar no home office, acho que um dia é uma medida bem adequada para isso. Queria entender aqui, quem aqui prefere trabalhar 100% home office? 100%. Pessoal do online também, se puder compartilhar. Quem prefere o modelo híbrido? O outro lá atrás gritando, eu! E quem prefere o modelo 100% presencial? Você? Não? Alguém prefere o modelo 100% presencial? Não, né? Aquele ali prefere. Ele Prefere? não levanta. Não? Bom, é interessante porque o modelo que antes era... todo mundo queria, né? 100% de casa, agora não é mais. E como que... Diz para mim, Gaito, assim, como que vocês têm visto atender demandas de pessoas que querem trabalhar remoto, 100%, para atender demandas de pessoas que querem o híbrido? Porque as necessidades, elas mudam, né? Os benefícios mudam. Será que a gente precisa olhar cada cenário na sua individualidade ou a gente precisa estabelecer um padrão de benefício igual para todo mundo para que não tenha problemas, vamos dizer assim? É bem nessa linha. Não dá para você adotar uma política para cada colaborador da empresa, senão vira uma bagunça, né? A gente tem que ter uma regra, deve ter um padrão para que a empresa defina. É um dia, são 2 dias, os colaboradores daquela determinada área tem, da outra não tem, mas tem que ter um padrão. Não dá para estabelecer regras diferentes para cada colaborador sob pena de um processo trabalhista. Você está privilegiando ou está me discriminando por eu não ter. Então, é importantíssimo que as empresas, ao adotarem a política de home office, consigam construir uma regra bastante objetiva em relação a esse benefício. Então, essa é a minha dica para as empresas que estão avaliando caminhar para o modelo híbrido, se é que já não estão, e, eventualmente, as que estão no modelo presencial, se querem flexibilizar para o home office, é criar um padrão para os colaboradores. Isso está bem definido nas regras da empresa. Flávio, e, na prática, como que as empresas elas podem ressignificar esse assunto? Porque existe muito achismo, na maioria das vezes, existe uma intencionalidade positiva, mas existe a falta do que realmente funciona, né? O equilíbrio entre tudo isso. Qual você diria para a gente que seria o primeiro passo para o pessoal que está aqui sair daqui, ir para a sua empresa e falar assim, bom, a partir de agora a gente precisa... O que as pessoas precisam fazer para poder entender se está no caminho certo? Qual o diagnóstico ela poderia fazer? Eu acho que um dos pontos mais importantes, até que o Keito citou, é você estabelecer um padrão. Então, realmente, não pode ser bagunça. Olha, não, ele quer de uma forma, ela quer de outra, ele quer de outra, e assim por diante. Não tem como fazer, a empresa não funciona, né? Então, realmente, acaba atrapalhando bastante a empresa. Mas eu acho que cada empresa ela tem um perfil próprio. Então, eu acho que cabe ao RH entender qual é o perfil da empresa, né? Eu acho que, olha, tem algumas empresas que acabam fazendo algumas pesquisas, né? Pesquisa interna, para saber, olha, o que você prefere? Você prefere qual tipo de benefício? Você prefere ter um benefício flexível? Você prefere ter o home office? Você prefere ter presencial? E assim por diante. Então, a questão, às vezes, de pesquisa junto com o RH, ou montar grupos de trabalho, né, em conjunto com alguns colaboradores-chave, eu acho que é uma questão importante, porque assim, você nunca vai conseguir agradar 100% da empresa, nunca, esquece, isso é impossível. Mas o importante é você conseguir adequar ao perfil da maior parte dos colaboradores ali da empresa. Você adequando a esse perfil e deixando a quase totalidade satisfeita, é por aí. Mas você precisa conhecer, então, assim, a primeira dica realmente é conhecer o perfil dos seus colaboradores, é saber como eles agem, o que eles pensam, e acho que nada melhor do que assim
pesquisa, a própria roda mesmo. Então, você pegar algumas pessoas-chave e falar, puxa, olha, o que a tua equipe, o que o pessoal que anda contigo pensa em relação aos benefícios, como que a gente consegue melhorar, o que o pessoal mais reclama, e você acaba escutando isso também nos corredores. Né? O que o Keyton mencionou, até estava lá na empresa dele, e acabou escutando, viu que ia perder, de repente, algumas pessoas-chave e optou por um outro caminho. Então, isso é muito importante, é você escutar o colaborador, e escutar qual é o perfil da sua empresa. Perfeito. Tem um ponto muito interessante que eu até pensei nisso agora e eu acho que super funcionaria para o que você falou, né? A pesquisa de clima, normalmente, né, as pessoas, às vezes, elas têm um pouco de medo, né, de responder e achar. Mas, apesar de eu achar super funcional, né, eu super concordo. Eu fiz um teste há pouco tempo que eu coloquei um alinhamento de expectativa. Como se fosse one-on-one, eu coloquei um alinhamento de expectativa com os funcionários. E é uma conversa muito simples, assim, né? Como é que você está? Como é que é o seu dia a dia do trabalho? O que você está gostando? E, inicialmente, as pessoas, mas o que essa pessoa quer comigo, né? O que está querendo investigar e tudo mais. E, a partir disso, depois daquele momento de surpresa, né, dessa conversa mais intimista, numa segunda, numa terceira, a pessoa começa a verbalizar o que deseja, os seus sonhos e as suas dores, né? E aí eu comecei a perceber, indicar até para os clientes que, antes da pesquisa de clima, por exemplo, que fizesse esse elemento de expectativa com mais frequência. Um one-on-one mais informal, sabe? Porque, de qualquer forma, a pessoa ela acaba falando, criando intimidade e falando sobre um pouco das suas dores. Não estou feliz com tal horário, por exemplo. Eu já tive pessoas que trabalharam comigo que começavam a trabalhar às 11 da manhã, porque funcionava melhor no período da tarde para a noite. E assim a gente começa a consolidar. E aí vem a minha pergunta, a partir desse momento que a gente identifica, né, ali o cenário. Como lidar com a frustração dos pedidos não atendidos, né? Com um alinhamento, ou com uma pesquisa, com um diagnóstico, como o Flávio falou. Então, como a gente lida com aquele benefício que a gente não conseguiu fornecer pelos motivos internos e a pessoa está chateada, e está tudo bem ficar chateada, a gente entende, mas como lidar com essa situação? E aí eu gostaria muito de ouvir os dois, assim, o olhar, porque é bem desafiador. Ana, você me lembrou de uma coisa que eu não gostaria de ter lembrado. Ai, desculpa. A gente teve uma colaboradora que trabalhava das 9 às 18, e aí ela chegava atrasada, sempre chegava atrasada. Aí a gente, você quer mudar de horário? Porque a gente precisava de um atendimento além das 18, né? Você quer mudar de horário para as 10, às 19? Nossa, adoraria. E assim foi, mudou de horário, trabalhou com a gente, aí ficou bastante tempo. Pediu desligamento, querendo uma promoção, enfim. No final ela saiu. A gente acabou desligando ela, que ela pediu para ajudar, saiu da empresa. E aí, perto de chegar a 2 anos, não arrumou mais emprego, adivinha o que ela fez? Trabalhista na gente, pau. Seu juiz, eu trabalhava das 9 às 8 da noite. E adivinha? A justiça trabalhista nossa no Brasil é difícil. Primeira instância, tem que pagar hora extra para funcionário. Então, é muito difícil, né? Claro que é importante atender os desejos, mas alguns, infelizmente, não serão aceitos, porque a empresa acaba ficando em risco, né? Então, a gente está recorrendo agora desse processo, a gente tem todas as provas, testemunhas, cartão de ponto. Bom, vocês são, na maioria, RH aqui, vocês fazem os controles, a gente também faz esse controle 100%, mas, mesmo assim, a Justiça ainda concedeu esse direito. Então, quando for fazer qualquer movimento, é muito importante ir além do possível para poder resguardar a empresa também. Os colaboradores são o coração da empresa, são eles que fazem a empresa ter os resultados, mas eles não podem colocar a empresa em risco. Então, é importantíssimo que tenha um cuidado na hora de criar essas regras diferenciais e, mesmo tendo isso, que seja feito via um padrão. Esse é o ponto que eu deixo aqui fortemente para vocês. Você tocou num ponto, né, que você falou, frustração, né? Frustração sempre existiu, sempre vai existir, né? Então, assim, o ser humano lida com frustração, né? Não vou falar diariamente, mas todo mundo sempre vai ter algum tipo de frustração. E você nunca vai conseguir atender a 100% das demandas, né, de todos os colaboradores. Eu falo, você tem que criar um padrão, determinado padrão, e seguir esse padrão. Como que você vai lidar com essa frustração? Eu acho que nada mais natural do que conversar. Olha, não é isso. Isso é o que temos, porque, da mesma forma, é o que o Keyton falou, a gente não pode fugir também, porque, de repente, isso vem contra a empresa.
Então, assim, olha, isso é o que nós temos aqui. De repente, no futuro, isso tende a melhorar. Ou a gente consegue caminhar num outro sentido com algum outro tipo de benefício ou de flexibilidade. Mas, caso contrário, essa pessoa, ela, de repente, não se encaixa no perfil da empresa, né? O perfil da empresa é esse aqui. Então, assim, você tem todos os tipos de perfil de empresa, né? Olha, tem empresa onde todo mundo precisa ser extremamente agressiva, trabalhar que não sei o quê, mostrar serviço, senão não vai ser promovido, senão, está fora. E tem empresas que não, que é mais low profile, é mais tranquilo e tudo mais, dá mais... valoriza mais o colaborador e não tanto o resultado, né, o bottom line, lá o finalzinho. E tem empresas que não, olha, não, vamos... Então, assim, de repente, essa frustração só veio à tona porque assim, a pessoa já não pertencia àquela empresa. Então, ali só foi meio que um estímulo para que ela procure outra empresa que encaixe no seu perfil também, né? Gatilho, né, para poder... E se a gente pudesse falar dos top 5 benefícios que a gente vai ver cada vez mais frequente, qual que vocês podem compartilhar aqui? Além dos benefícios tradicionais, se a gente conseguir, né? Sair um pouco da rotina ali. O que vocês acham que pode ser algo que vai funcionar, que vai ser bacana e que as pessoas vão querer cada vez mais daqui para frente? Bom, eu posso citar o plano de saúde, acho que é o item de desejo do brasileiro, o terceiro item de desejo do brasileiro, né, Flávio? Só perdendo para a educação em casa própria. Então, o plano de saúde sempre vai estar top one de benefícios. Depois, a gente tem o seguro de vida, o plano odontológico, refeição, alimentação, isso faz parte da maioria das convenções. Previdência privada é algo que eu acredito bastante também. Previdência é um benefício que está mais hoje restrito a grandes empresas. O Flávio é especialista também no assunto, mas eu sou também, minha origem de previdência, eu acredito bastante, especialmente porque o nosso INSS ele tende, no futuro, a pagar um salário mínimo para todos vocês. Então, vocês aqui na casa de 30, 40 anos, esperem que a aposentadoria de vocês deve ficar na faixa entre 1 e 2 salários mínimos. Então, previdência privada é muito importante. E também aqueles benefícios que a gente já comentou, de questão psicológica, mas um ponto que eu quero dividir com vocês, um benefício que a gente está criando agora na nossa empresa, na KLP, a gente atua com seguros, plano de saúde, vendendo para grandes empresas, médias empresas, que a gente percebeu uma história, eu vou contar rapidamente, nosso tempo ali já está acabando, mas eu vou mudar o nome da colaboradora, a Ana. Ela era obesa, ela faltava todo momento com atestados, e a gente viu um dia que teve um cenário que a nossa sinistralidade aumentou. A gente descobriu que o afastamento dela, que foi maior, claro, depois a gente soube por meio do financeiro administrativo da empresa, que ela tinha feito uma bariátrica. E depois que ela fez, esse índice de afastamento reduziu significativamente. E a gente percebeu, puxa vida, isso aqui tem um ponto para a gente olhar. E esse ano, a gente criou um programa chamado NutriEduca, a gente está fazendo um piloto dentro da nossa corretora para poder replicar isso para as empresas. E a gente já percebeu efetivamente que a nutrição impacta diretamente na produtividade dos colaboradores. Em um mês que a gente completou recentemente, a gente teve 15 pessoas participando desse grupo, né, que a gente contratou uma nutricionista, eles perderam 30 quilos e está numa tendência muito positiva, as pessoas se sentindo melhor, tendo uma melhor qualidade do trabalho, reduziu as faltas por afastamento, ainda é muito recente, mas a gente acredita que benefícios ligados ao bem-estar vão ser o futuro. E uma curiosidade, até para depois te perguntar também, Flávia, na prática, para as empresas implantarem isso, porque eu acho que todo mundo pensa muito assim, qual o custo disso? Como que faz? Até, por exemplo, de uma previdência privada. Como que a gente faz para poder fazer uma implantação disso? Se é algo muito inovador, será que, de repente, vai ser muito caro? Né? Porque o caro ele é relativo. Mas vocês conseguem trazer esse exemplo que você deu sobre a nutricionista, sobre esse projeto, e você, né, como previdência privada, como que as empresas podem fazer isso e o quanto que isso... não em relação aos benefícios que a gente colhe ali depois, mas o primeiro passo para a implantação. Se isso é fora de uma realidade, como que a gente pode tornar isso real? Bom, sobre a nutrição que a gente falou, vai depender da quantidade de consultas mensais, mas, em regra, no começo de um programa como esse, é sugerido ali pelo menos 2 consultas mensais, a gente está falando na faixa de R$100 a R$150 por colaborador que utilize o benefício. Porque tem alguns benefícios que você pode ofertar para toda a empresa. Alguns não faz sentido, só para aquelas pessoas que precisam de fato, em que pese eu achar que todas as pessoas precisam de um nutricionista para poder minimamente ter um direcionamento aí na sua saúde, mas esse benefício pode ser focado, direcionado para as pessoas que têm uma latente necessidade por essa demanda. Então, na faixa de R$100 a R$150 já seria possível ofertar para essas pessoas.
Em relação aos demais benefícios, né, até entrando aí na questão da previdência privada, depende muito da própria empresa. Então, a previdência privada ela pode ser implementada dentro da empresa com zero custo para a empresa, né? Chama plano averbador, coisa e tal, mas você abre um leque para que as pessoas consigam investir em planos onde elas não conseguiriam, por exemplo, no balcão do banco onde elas têm conta corrente. Ou, dependendo da empresa também, se ela estiver disposta a investir algum recurso que seja, ela consegue utilizar o plano de previdência para reter as pessoas, para atrair. E como para reter? Puxa, às vezes a empresa ela pode participar do custeio desse plano de previdência e determinar uma regra ali. Olha, você vai ter acesso a esse dinheiro que eu, empresa, estou colocando daqui a 5 anos, daqui a X anos, né, que é chamado vesting. E aí o colaborador ele vai pensar também. Ele falou, peraí, recebi a proposta de uma outra empresa. Mas, será que eu vou deixar essa grana aqui? Porque se eu sair da empresa agora, eu não atingir a regra que a empresa colocou dentro daquele desenho, eu não vou conseguir levar o dinheiro da empresa também. Então, isso acaba pesando bastante para algum tipo de tomada de decisão por parte do colaborador em sair. E a mesma coisa vale para entrar também. Olha, você oferecer, então, um negócio, né, que a empresa pode ofertar aí um tipo de investimento na previdência privada, é algo bem diferenciado do plano de saúde, né, seguro de vida, odontológico. Outros 2 benefícios que eu vejo que vieram para ficar é a questão da saúde mental. Então, benefícios relacionados aí à saúde mental é o que a gente vem fazendo aí com diversas empresas, algumas palestras relacionadas aí à parte de saúde mental e a própria implementação do cartão bandeirado, né? Então, deixando aí um pouco de lado os tradicionais tickets, né, que você tinha lá a rede credenciada, e você entra aí para cartões bandeirados e flexíveis também, onde a pessoa ela consegue mexer um pouco mais aí dentro da sua própria carteira em relação ao PAT, né, ao Vale Refeição e Alimentação. Nossa, que interessante, né? Não tem custo, então, né, inicialmente. Se você quiser fazer uma política que não gere nenhum custo para a empresa, apenas disponibilizar para os seus colaboradores, excelente. Para a gente vai abrir para perguntas? Temos perguntinhas? 5 minutos? Perfeito. A nossa amiga lá. Aqui na plateia tem alguém para fazer pergunta? Tem? Levante a mão. Não, não tem? Tem lá. Que eu tenho no online também. Olá, prazer, eu sou a Elisandra. Eu acho que só complementando o que vocês disseram, né? Eu sou enlouquecida por benefícios, trabalho há bastante tempo. E eu acho que quando a gente olha no todo, né, essa questão do benefício flexível, né, algum momento vocês disseram sobre o custo disso e a dificuldade de recursos humanos propor e tentar negociar com o conselho, com o CEO, com a diretoria, né? Mas acho que eu fiz um trabalho bem bacana de um guarda-chuva, que aí você abrange o todo de benefícios. Eu acho que fica bem interessante. Quando, por exemplo, eu consegui identificar, claro, eram áreas engrenadas, né? A medicina do trabalho, a equipe de RH, e aí você pega o todo. Então, eu consegui identificar qual medicamentos os colaboradores estavam mais solicitando. Então, isso foi possível, dentro de um guarda-chuva, eu identificar que as pessoas tenderiam a seguir para a bariátrica. Então, antecipando a questão com psicólogos, enfim. Então, eu acho que essa questão da engrenagem de benefícios flexíveis, eu acho que é o norte mesmo, que não tem aonde a gente fugir, e não é um investimento a mais, né? Eu acho que a gente consegue ali fechar a conta fazendo um trabalho amplo e proativo. Acho que complementando um pouquinho e parabenizando pela apresentação de vocês. Como é seu nome, desculpa? Eu sou Elisandra. Elisandra. E você consegue compartilhar com a gente os resultados disso para os seus colaboradores? Foram bons resultados? Como é que foi isso? Foi bem bacana. Eu consegui fazer isso, consegui identificar, mensurar. E além, porque a gente tinha... Isso foi numa empresa, né? Hoje eu estou numa consultoria, mas era numa empresa. E aí o que acontecia muito também era a jogada de números, né? Então, eu tinha benefício, eu tinha toda a gestão de RH, na verdade. E essa jogada de número, o que acontecia? Era aquela questão de talent e remuneração. Elisandra, mas olha, ele tem isso, né, de salário e tem assistência médica, então aquela eterna guerra, né?
E o que acontecia muito nessa determinada empresa era que o funcionário, ele só tinha a questão da assistência médica para ele e não para dependentes. Quando a gente fazia uma proposta e a gente estava mirando ali grandes concorrentes, o que acontecia era a jogada de números. Então, por não ter assistência médica para dependente, a gente pegava aquele valor e embutia no salário. E aí, quando eu entrei nessa empresa, eu falei, gente, mas é surreal. E aí eu fiz um estudo, e aí sentei com o conselho, e eu falei, olha essas continhas, né? Então, aí eles começaram a me dar credibilidade, eu consegui fazer uma coisa bacana também, que foi negociar com a operadora. Eu falei, olha, hoje vocês têm tanto número de vidas, vocês terão isso, e aí mostrar para o conselho da empresa essa possibilidade, esse jogo de números e essa negociação. Então, assim, eu acho que é o a gente vê o todo, a engrenagem e buscar e trazer isso para esse guarda-chuva. É o que eu sempre falo, Elisandra, o RH é o anjo dentro das empresas, né? Porque eles que brigam, batalham com os sócios, com os investidores para ampliar os benefícios. E vocês que estão ali sentindo o ambiente, sentindo a temperatura, vocês sabem o quão importante é a oferta de um benefício que faça sentido para os colaboradores. Então, continuem na batalha de vocês. A gente, enquanto consultoria, até é suspeito para falar, porque quanto mais benefícios, melhor para a gente, né, Flávio? Mas o papel do RH é fundamental nisso. E, até agregando, acabei não falando, que a telemedicina também surgiu como um benefício muito importante depois da pandemia. Eu até falei com o Herbert também, a gente, se puder, Herbert, colocar no QR Code na tela, para o pessoal online, para a gente estar oferecendo a telemedicina do Albert Einstein até o final desse ano, para quem está nos assistindo online aqui, que é um benefício que ajuda a reduzir a sinistralidade também dos planos de saúde, e para a empresa que não tem um orçamento ainda para dar um plano de saúde, já ajuda bastante os colaboradores. Maravilha, obrigada. Muito, muito boa contribuição. Gostaria de contribuir, Flávio? Não, era isso mesmo. Então, concordo. Até me perdi um pouquinho aqui no que eu ia falar, mas em relação ao RH, né, você falou de investimento, de conversar com o CEO, com o conselho e tudo mais. Em diversas vezes o RH ele é visto como uma despesa. Olha, ele é um gerador de despesa. E não é. O maior investimento que existe na empresa são os colaboradores e quem cuida do maior investimento que a empresa tem? O RH. Né? Mas, em grande parte, né, o financeiro vê lá e fala, não, espera aí, só está saindo despesa, porque a folha de pagamento, benefício, treinamento e assim por diante, e não é verdade. E hoje ainda, né, a gente consegue, para diversos clientes ainda, contribuir com alguns SVAs. Então, a gente consegue implementar alguns benefícios de forma gratuita para alguns RHs. Né? Então, é isso. Mas acho que o RH ele deixou de ser visto como despesa, simplesmente, e começa a ver como um investimento nos colaboradores, no maior patrimônio que a empresa tem. Muito obrigada. Bom, a gente não vai conseguir responder mais outras perguntas, mas isso não quer dizer que a gente não vai responder as perguntas. Então, mandem no chat as dúvidas de vocês. Nós vamos estar aqui ainda um pouco, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, também estamos abertos a conversar. Queremos agradecer imensamente a presença de todo mundo. Contribuição incrível, Flávio Keiton. Muito obrigada. Obrigado quem está online também nos assistindo. E vamos focar em benefícios, porque, de fato, vai ser o grande diferencial do próximo ano. Se a gente não pensar nas pessoas e na sua satisfação, a gente não vai ter um mundo aí se atualizando do jeito que a gente precisa. Muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Keiton. Obrigado, Flávio. A gente tem realmente algumas perguntas que foram feitas no chat. A gente vai repassar para eles. E eles respondendo, a gente envia para vocês. Tá? RH para você, que é o organizador desse evento. Para quem ainda não conhece, a nossa plataforma de recursos humanos. Vocês lá encontram artigos, podcasts, e-books, agenda de eventos, entrevistas. É o mundo do RH nas mãos de vocês. Então, acessem a nossa plataforma. Tem uma newsletter também que vocês podem assinar. Tá? Quer informação sobre o RH? Vai lá no RH para vocês. Tá bom? Vamos lá.